Fala pessoal, fala produtores anônimos, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Ricardo Rabelo e esse é o canal Me Conte Que Eu Conto. Na estreia do canal vocês viram que eu contei uma história minha de como fui levado a entrar no movimento escoteiro, né? E contei um pedacinho da história e prometi que em outros capítulos contaria outras histórias. Pois bem, então vamos dar continuidade hoje a uma segunda história, já que a minha história dentro do movimento escoteiro ela é grande, né? Ela tem alguns anos de história, então vamos repartir em alguns capítulos, digamos assim, para a gente contar algumas histórias. Lembrando que o canal Me Conte Que Eu Conto, ele tem por objetivo abrir espaço para você que quer contar sua história, para você que produz algum tipo de escrita, poema, poesia, conto, crônica, e de repente tem medo, tem vergonha de mostrar, né, ao público. Está aqui um espaço que está aberto para isso. Você não precisa ter vergonha de nada. Também, se não quiser se identificar, não tem problema. Manda de forma anônima que a gente apresenta aqui para você. Tá bom? Mas a ideia é que vocês possam se apresentar, né? Para a gente saber quem é que está produzindo e está colocando aí para apreciação pública suas produções. Bom, vamos lá. No vídeo de estreia eu contei um pouquinho lá da minha entrada no escotismo. Fui levado pelo colega Jairo, né? Esqueci de dizer que no vídeo de estreia a cidade onde isso tudo aconteceu, né? Foi na cidade de Propriá, lá no estado de Sergipe. Propriá é uma cidade fronteiriça com o estado de Alagoas, banhada pelo rio São Francisco, e divide o estado de Alagoas por uma ponte, né? É uma cidadezinha do interior onde eu acabei passando toda a minha infância e até início da fase adulta, né? Então tem muita história registrada lá na cidade de Propriá. Bom, então como eu falei no vídeo anterior, através do convite do Jairo, eu procurei entrar, né, no movimento escoteiro por curiosidade, e chegando lá, né, encontrei aqueles meninos todos empolgados também com o movimento, alguns já com alguns meses, outros com alguns anos já de movimento escoteiro, mas também tinham alguns novatos, assim como eu, né? Percebi no primeiro dia que cheguei lá pela roupa, né? A maioria escoteiros uniformizados e alguns meninos sem a farda, que eram os novatos, né? Alguns estavam ali algumas semanas, e eu e mais alguns estávamos chegando ali naquele primeiro sábado, que as reuniões eram dia de sábado. Bom, e aí, como eu falei, se fazia um ritual, uma reunião, né, antes de começarem as atividades. O chefe dos escoteiros, o chefe Furtado, ele passava algumas informações, algumas instruções e as atividades que iam ser desenvolvidas naquele sábado ali, né? Bom, para quem nunca ouviu falar do movimento escoteiro, ele é dividido em sistema de patrulhas, né? Então os meninos, eles são divididos em patrulhas, que são unidades que compõem compostas de 6 a 8 meninos, né? E cada patrulha ela tem uma denominação
de nome de animal, né? Então, as patrulhas que compunham o grupo escoteiro lá da época, que era o Gumercindo Batista, eram 4 patrulhas, né? Era a Gavião, a Falcão, a Caxinguelê e a Pantera, né? Então, logo quando eu cheguei lá, a princípio não fui colocado em nenhuma patrulha, né? Porque assim como eu, tinha alguns novatos, e fazendo o cálculo lá, já tinha novatos suficientes para se formar uma nova patrulha. Então, foi feita uma nova patrulha e foi feita lá uma eleição para que um dos escoteiros, que já era antigo ali, assumisse essa patrulha. Cada patrulha ela era liderada por um escoteiro e auxiliada também por outro escoteiro. Então o escoteiro líder ele era chamado de monitor, e o que auxiliava o monitor era o submonitor. Então me lembro que foi selecionado, escolhido um escoteiro da patrulha Caxinguelê, e era o Jânio, né? E aí ele aceitou o convite para ser o monitor da nova patrulha. E aí me lembro que a gente, em reunião ali, os novatos junto com o Jânio, que era o monitor, a gente decidiu ali pelo nome da patrulha, qual ia ser o animal que ia representar a nossa patrulha. E dentre muitas opiniões, para lá, vai para cá, chegamos ao consenso de que seria a patrulha Leão. Então, além da Gavião, Falcão, Pantera e Caxinguelê, o grupo teria mais uma patrulha, que seria a patrulha Leão. Então, a partir dali, o grupo passaria a contar com 5 patrulhas, né, de escoteiros. Cada patrulha ela tinha um grito de guerra, né? Então esse grito ele era dado assim em algumas ocasiões específicas, né? Após as atividades, ou quando as atividades iriam iniciar, enfim. E cada patrulha criava o seu próprio grito, né? Eu lembro que o grito da patrulha Leão, a gente demorou muito, né, para chegar a um consenso de como seria esse grito. Fato curioso é que até hoje eu me recordo, eu tenho na memória os gritos de 3 das 5 patrulhas que tinham no grupo, e dentre esses 3 gritos não está o grito da patrulha Leão, ou seja, a própria patrulha que eu fiz parte, eu não me recordo do grito de guerra da patrulha. Me lembro dos gritos de guerra das patrulhas Gavião, Falcão e Caxinguelê, né? Que eram gritos de guerra assim, mais fáceis, digamos assim, de assimilar, né? De ficar na memória. Então, o grupo da minha patrulha, eu realmente não me lembro. Então os escoteiros eles faziam diversas atividades lá no local em que ele funcionava. Como eu falei, o grupo Gumercindo Batista, ele funcionava dentro das instalações onde funcionava o tiro de guerra, né, onde o pessoal ia servir lá o exército. Lá tinha um campo de futebol, tinha uma pista adaptada de corrida, né? Tinha um espaço considerável, assim, razoável para a prática de esporte, de atividade ao ar livre, que era um dos objetivos do movimento escoteiro, né? Fazer atividades ao ar livre e atividades em grupo, principalmente, né? Trabalhos em equipe, trabalhos em grupo.
E algumas atividades eram realizadas lá também, nos compartimentos que lá existiam salas de reuniões, né, enfim, diversas salas que existiam lá. E duas das atividades principais do movimento escoteiro se denominavam acantonamento e acampamento. O acantonamento, que a gente fez algumas vezes lá, era passar um ou mais dias, né, lá dentro da sede, desenvolvendo várias atividades. E aí nós dormíamos lá, levávamos colchonetes e tal. E os acampamentos eram atividades fora da sede, geralmente ao ar livre, né, em fazendas, hortos florestais, fora da cidade. Então eram atividades assim que os escoteiros esperavam com muita expectativa, porque era o ápice, digamos assim, das atividades e que todo mundo ansiava, né? Ficava aguardando chegar determinado acampamento para a gente ir. E existiam os acampamentos pequenos e os acampamentos de maior porte, né? Os acampamentos pequenos, às vezes era o próprio grupo escoteiro que ia acampar. Alguns acampamentos eram menores ainda, eram algumas patrulhas que iam acampar. Nesse caso, iam acampar sem a presença do chefe. O objetivo era estimular a autonomia dos meninos. Claro que só iam com autorização dos pais. E às vezes existiam acampamento de uma patrulha só, né? Mas assim, o que a gente mais esperava mesmo eram os acampamentos maiores, onde a gente encontrava com outros grupos escoteiros, né? Da região e até mesmo de outros estados e de outros países. Recordo que eu participei de um acampamento que tinha cerca de 6 a 7 mil escoteiros, e dentre eles alguns de países aqui vizinhos ao Brasil, né? Isso aí, em outra história, eu conto sobre esse acampamento aí. Esse acampamento ele dá um vídeo só para ele, porque foi um acampamento muito marcante para quem foi. Nem todos do grupo escoteiro Comerciante Batista foram, e eu tive o privilégio de estar entre acho que os 8 meninos, né, que foram para esse acampamento. Foi uma patrulha da cidade de Propriá e uma patrulha da capital, Aracaju, de um outro grupo escoteiro, representando o estado de Sergipe. E o acampamento foi lá no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Tramandaí, né? Então, em outro vídeo, eu conto histórias desse acampamento que foi magnífico, foi inesquecível, tá? Então, pessoal, por hoje vamos ficando por aqui. A ideia aí é aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês sobre essas histórias. Ainda tem algumas histórias para contar sobre o movimento escoteiro, tá? E você que tem a sua história, seja lá da infância, da fase pré-adulta, da fase adulta, da fase atual, qualquer história que você queira contar, de repente tem vergonha de colocar para apreciação, manda aqui que a gente conta para você, tá bom? Bem como produção por escrito. Se você escreve poesia, poema, conto, crônica, manda aí que a gente apresenta aqui para você, tá bom? Então, vamos ficando por aqui e até o próximo Me Conte Que Eu Conto. Valeu? Beijo!